Olá, tudo bem? E aí, vamos lá para mais uma aula de inglês? Hoje trouxe a segunda parte da nossa série, as preposições mais complicadas no inglês. E aí, empolgados para saber as complicações aí que as preposições on, in e at, elas acabam trazendo aí no nosso aprendizado? Nada muito sério. Prometo que essa aula vai ser bem tranquila, vou tentar explicar do jeito mais didático possível. E espero aí que vocês coloquem nos comentários suas dúvidas. Quero muita participação de vocês. Vamos lá então para a gente iniciar? Antes de mais nada, roda a nossa vinheta. Bom, como eu havia mencionado, hoje a gente parte para a segunda parte da nossa série, as preposições mais complicadas do inglês. E eu já posso dizer que esse nível ele é o A1, A2, no caso básico. É aquele, ainda mais quando o aluno iniciante ele já tem aquela, já tá aprendendo inglês, aí ele fica meio confuso quando chega a parte das preposições e tal. Mas eu posso também afirmar que muitos alunos, mesmo avançados, se eles não reverem tais conceitos, eles acabam confundindo também. Então essa aula é para todo mundo. Então a gente considera assim, uma revisão também para aqueles que já sabem inglês. E como eu disse anteriormente, deixe nos comentários suas dúvidas, ou se quiser dar exemplos também, vai ser super bem-vindo. Antes de mais nada, como eu havia mencionado, essa aula ela não vai, eu vou usar o termo básico. Não vou entrar em detalhes em que essas preposições entram com os phrasal verbs ou até mesmo com as expressões idiomáticas, ok? Vai ser legal porque vai ser o que acontece em sala de aula, as dúvidas dos alunos também. E eu tenho certeza que vocês vão identificar muita coisa aqui, alguns exemplos. Sabe quando você fala que seu aniversário usa uma preposição, mas quando tem a data você usa outra? A gente vai falar sobre isso. Vamos lá então. In, on e at. Tradução literal. In, dentro, na, on, sobre, at. A gente sempre fala local específico, né? Que é o no, na. Mas como que eles encaixam em tudo isso? Vamos lá, vamos falar primeiro do at. At a gente pode considerar que é sempre algo específico. Ela é a nossa preposição no ou na. E ele sempre vai dar a ideia de quando a pessoa que está te ouvindo sabe do que você está falando. Porém, tem algumas regras. Antes de mais nada, vamos só ilustrar com um exemplo do que eu mencionei anteriormente. I'm at school. Eu estou na escola. Se eu estou falando com alguém e falo I'm at school, a pessoa que está me escutando, ela sabe que escola que eu estou falando, certo? Mas o at tem algumas regrinhas e nós vamos falar sobre elas agora. Toda vez que eu estiver falando sobre horário, a preposição é at. Não é in 8 a.m., por exemplo. É at 8 a.m. Não é on 8 a.m. Não é on 8 a.m. E sim at 8 a.m., certo? Então a gente deixa gravado então que são horários. Então, I start to work at midday. Certinho? At midday. Outra coisa também que eu já vou falar já, e é uma exceção, é o à noite. I like to sleep at night. Eu gosto de dormir à noite. Já vamos cortar a situação do on night e in night, certo? Não existe também on the night e também não existe in the night. Nós vamos falar a respeito das situações que acontecem as confusões e vocês vão entender porque eu vou falar sobre o in e o on, tá? Aonde que eles entram. Para ser mais exata, o in. Então a gente grava assim nesse primeiro momento. O at a gente usa nessas situações, combinado? Regrinha, nunca vai mudar, será pra sempre. On, como que a gente usa? Sempre em dias da semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Portanto, eu vou falar on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Removo em Monday, em Sunday. E não falo at Sunday, at Monday. A minha preposição pra sempre, eu gosto de falar assim pro meu aluno, pra sempre, que a regrinha pra sempre é on. Então, on Sunday, on Monday, por aí vai, certinho? Outra citação é o tal do aos finais de semana. On pra sempre também, on weekends ou on the weekend. Não tem opa,
Tem at the weekend, os britânicos usam essa preposição, isso daí é deles, at the weekend. Porém, o inglês americano é on the weekend, certo? At weekends e on weekends. Nós temos essa exceção por conta, né, dessas diferenças do inglês britânico e americano. Mas o que não vai ter? In the weekend, in weekends, isso não vai acontecer. O correto mesmo é a preposição on, tá? Falo correto do inglês americano, tá? Mas salvo aquela exceção, como eu havia mencionado, correto? Ok. Continuando então. In, meses do ano. Meses do ano, estação do ano. Então eu tenho in January, February, in Wednesday. E estações do ano. In fall, in winter, in spring. Então sempre eu vou usar a preposição in. É uma regra, nunca vai mudar, certo? Assim como de manhã, à tarde, à noite, eu vou colocar o quê? In the morning, in the afternoon e in the evening. É aí que eu falei pra vocês aquela situação do at, que é at night. Isso daí é uma exceção, combinado? Então a gente não vai ter in the night ou on the night. É uma exceção, certinho? Agora vamos às partes das situações. Os common mistakes, os erros comuns que acontecem. Bora lá comigo. Agora a gente vai falar de coisas que o in, on, ele acaba dando uma confundida aí. É o seguinte, se eu quero falar no ônibus, estou no ônibus, a preposição on, ela sempre é usada para meios de transporte quando conseguimos ficar, né, em pé. Ônibus, avião, metrô, por isso que é on a bus, on subway, on a plane e não in. O in vai ser in the car, tá? In the truck, no caminhão, enfim. Então grava isso. Os meios de transporte que eu consigo ficar de pé é o on. Os outros que não, né, é in. Certinho? Isso é para sempre, é uma regra que nunca vai mudar, combinado? Agora uma outra situação que acontece quando a gente tem on e at no endereço. Você, vamos supor, moro na Avenida Paulista. I live on Paulista Avenue. Beleza. Mas será que tá certo se eu falasse assim, vamos supor que é, sei lá, 230 é o número. I live on 230 Paulista Avenue. Não. Você sempre vai usar a preposição at para falar a avenida, a rua com o número da residência. Então, portanto, é I live at 230 Paulista Avenue. Agora, se eu não menciono o número, eu vou usar a preposição on. E isso não vai mudar, isso vai ser para sempre. Isso é uma grande confusão, às vezes, que os alunos cometem. Ficam confusos na hora, né, de falar sobre o endereço, que aí coloca sempre on, ou às vezes só o at. Então, hoje a gente vai, né, vai acabar com todo esse mistério. Outra situaçãozinha, que a gente tem também, aniversário. My birthday is in March. Se eu falei anteriormente que os meses do ano a gente usa a preposição in, mas aí, teacher, então, beleza, meu aniversário é 8 de março, então eu vou falar my birthday is in March 8th. Não. Quando você tiver o mês e o dia, você vai usar da seguinte forma. My birthday is on March 8th. Isso é para sempre. Se eu tenho os meses sozinhos, é in. Se eu tenho meses e a data, né, o dia, é on. E ponto final. O endereço é a mesma coisa. Se eu tenho o número, né, da casa, do apartamento, enfim, eu vou ter at. O número, falo at o número e depois, né, o nome da rua lá, enfim, né, se é avenida, se é rua e por aí vai. E é assim para sempre. Espero que tenham gostado. Como eu mencionei, essas são as confusões aí, né? Como eu havia falado anteriormente, eu ia trazer um pouquinho, né, nessa fase 2 aí, um pouquinho sobre eles, né? O que um e outro e as suas regrinhas, e assim as confusões que eles causam. No próximo vídeo a gente vai para a nossa última parte, eu vou trazer sobre of, of e with, as confusões que eles trazem.
Se não se inscreva no nosso canal, se inscreva agora e já ative esse sininho pra quando sair essa última etapa, você será avisado. Thank you so much for hanging out with me. Obrigada por ter ficado aqui comigo. See you. Bye bye.